Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Boa noite a todos que estão acompanhando a Estação Hamburgo de hoje. Eu sou Lola Carvalho, jornalista, publicitária, autora do Mãe Sem Limite, mas, acima de tudo, eu sou mãe do Francisco, do Caetano e casada com o Fabrício. Esqueci quanto tempo eu sou casada com meu marido. Eu acho que já fazem 11 anos. Por um tempo eu achei que eu não tinha foco na vida, né? Que eu não encontrava o meu caminho. Mas um dia uma pessoa muito especial, que até está nessa bancada aqui, provavelmente ela vai lembrar, ela me disse que não significava que eu não tinha foco na vida, que na verdade eu era uma pessoa de multi-habilidades. Multipotencial. Então eu era multipotencial. Então agora eu levei isso para a minha vida, né? E estou fazendo milhões de coisas diferentes, inclusive apresentando um programa de televisão. Vou aproveitar também para agradecer aos patrocinadores, né, que é para que eu não esqueça disso. Então, esse programa tem o apoio da Mercator, Feiras e Eventos, da Tecnolar, da Central de Alarmes, da Brown Móveis e da Sebratel. Na semana em que a gente celebra a Semana das Mulheres, né, o Estação Hamburgo ele trouxe um tema muito importante, que é o Mulheres que Inspiram, e convidou mulheres para fazer o Estação Hamburgo durante toda essa semana. Então, um programa totalmente feminino, de segunda a sexta, onde estão sendo trazidos temas de importância para as mulheres, né, dentro das mais variadas áreas. Inovação, comportamento, tecnologia. Hoje, o tema do nosso debate é Mulher 360, que é para a gente olhar para o nosso papel múltiplo, né, dentro das nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, e pensar em como é que a gente pode, dentro de tudo que a gente faz, encontrar um caminho de igualdade, né, que a gente ainda busca, mas que se passou tanto tempo desde que se começou essa revolução, né, das mulheres em busca de direitos iguais, mas ainda não chegou onde deveria chegar. Cada uma das mulheres que estão aqui hoje comigo, e eu quero super agradecer pela disponibilidade de estar aqui hoje, traz na bagagem histórias que falam de superação, que falam de persistência, de autoconhecimento, de aceitação e ousadia. A Vera Luiza Mates, que está aqui do meu lado, é psicóloga, psicoterapeuta com especialização no Instituto de Ensino e Pesquisa em Psicoterapia, atua na área clínica há mais de 30 anos e sua trajetória foi uma das sócias fundadoras do Instituto de Psicologia IPSI
instituição pioneira em Novo Hamburgo, que forma e especializa psicólogos a exercerem o trabalho como psicoterapeutas. Possui especialização em psicoterapia de casal pelo Instituto da Família e em seu consultório atende adultos, adolescentes e casais. Seja bem-vinda, Vera. Obrigada. Coisa boa de ter aqui com a gente. Obrigada. A Vanessa Mainardi é publicitária por formação e empreendedora por vocação. Aos 24 anos, fundou sua primeira agência de publicidade e, mais tarde, criou um site que deu origem ao livro Almanac Preciso Falar, né? Que até hoje reverbera por aí, né? Porque era um assunto bem importante e que levou muitas mulheres a refletirem num momento importante, assim, de evolução feminina, né? E hoje, aos 44 anos e 5 anos da sua mudança de carreira, contabiliza quase 2.000 atendimentos no processo, 2.000 horas de atendimento no processo de coaching individual com foco no desenvolvimento de mulheres. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, Lula. A Camila é jornalista, mãe da Rafaela, hoje com 4 anos, e encontrou na maternidade o fôlego para conciliar a paixão pela profissão com a maior liberdade de tempo com a filha. E hoje, após 1 ano dessa decisão, coordena ações de comunicação de marketing médico, geração de conteúdo online e é editora da revista Calçados S.A. Muito obrigada, Lula. E por último, e não menos importante, Natália Bischoff, que é publicitária com especialização em marketing estratégico. Ela atua como diretora de branding e negócios no Bischoff Group, onde gere o produto, o varejo e o sistema de franchising das marcas Jorge Bischoff e Loucos e Santos. Começou muito jovem e construiu sua carreira ajudando a escrever importantes passos na história da empresa. Muito obrigada pela tua presença, seja bem-vinda ao nosso debate. Já vou agradecer. O tema de hoje, então, como eu estava falando, é Mulher 360. E a proposta é olhar para a mulher nos seus múltiplos papéis e debater a importância do desenvolvimento da mulher para o desenvolvimento da sociedade de uma forma geral. E eu acredito muito nisso, que a partir do momento que as mulheres elas estão inseridas na sociedade de uma forma igualitária, exercendo seus papéis de uma maneira concreta e com oportunidades, a sociedade como um todo também acaba evoluindo, né, na mesma direção, até porque somos maioria, né? Mas ainda hoje a gente tem muita desigualdade e tem alguns números que nos fazem pensar bastante sobre isso. 56,3% das mulheres estão no mercado de trabalho contra 75% de homens, por exemplo. Os homens, eles ainda ganham 27% a mais do que as mulheres na mesma função. E segundo uma pesquisa realizada pela consultoria Kantar, apenas 41% dos brasileiros se sentiriam confortáveis com CEOs mulheres em grandes organizações. E além disso, acho que é uma questão que a gente vive muito em função de que nós conquistamos um espaço que foi muito importante e é merecido, mas ao mesmo tempo a gente ganhou muito mais responsabilidades e tarefas ao longo das nossas 24 horas, né? E tem um dado da Agência Brasil, que ela divulgou recentemente, que as mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais do que os homens por semana, por conta das tarefas da casa e o cuidado com os filhos. Então, na verdade, a gente tapou o pé e destapou a cabeça, né? A gente conquistou muitas coisas, mas hoje em dia nós estamos sobrecarregados. Sim. E por isso que a minha primeira convidada, que eu vou chamar para trazer a sua opinião sobre isso, é a Vera. Como psicoterapeuta, assim, no teu consultório, tu atende muitas mulheres, né? Sim. Quais são as questões que as mulheres têm trazido hoje no consultório, assim, que tu percebe? São muitas questões que afligem as mulheres. Mas começando, quero trazer que as mulheres têm trazido muitas preocupações quanto à ausência, né, ou pouco tempo com os filhos. Né? Isso acaba trazendo, né, temores, surgem temores, né,
nas mulheres com relação a possíveis danos psíquicos que elas possam, a repercussão, né, do pouco tempo possa causar danos psíquicos no desenvolvimento do filho. Né? Esses temores também fazem eclodir, não é? Sentimentos de culpa que fazem parte da nossa essência humana, né? Mas que se manifestam em forma de angústia, de ansiedade. A mulher também tem que lidar com isto. Né? As mulheres têm trazido também muita frustração com relação a pouca divisão ou nenhuma divisão de tarefas, né, com relação à casa e com o cuidado dos filhos. Né. Essas muitas frustrações realmente, né, muitas vezes acabam repercutindo, né, e muitas vezes não, acabam repercutindo, né, na relação com o marido, cônjuge, enfim, né, e o que ocasiona são as relações, né, entre eles fica muito conflituada, né, muitos conflitos, e a repercussão é também nos filhos, né. Enfim, também, né, enfim, toda a questão, né, do muito tempo, né, pouco tempo para os filhos, muita exigência do mercado de trabalho, alto nível de competitividade em todas as setores e também em todas as idades, né, acaba que as mulheres, isso acaba causando um incremento do próprio nível de exigência. Né? Então a saúde emocional das mulheres, ela tem sofrido em função dessa nossa é uma vontade que a gente tem de fazer tudo para todo mundo o tempo todo, né? A gente precisa carregar o mundo nas costas. Eu acho que a mulher ela vem com essa, eu acho que é inerente a nós, né? Esse jeito meio polvo de ser, né? Que a gente tem braços e mais braços e mais braços e assume coisas nas mais variadas áreas. E daqui a pouco a gente... E a mulher se perde nesse lugar de cuidar de todo mundo e esquecer de cuidar dela. Esquecer de cuidar dela mesma, né? Enfim, todas essas questões que tu falaste agora, né? Acabam também causando um aumento no nível de ansiedade. Todos nós vivemos com um certo nível de ansiedade, né? Mas tem aparecido no consultório, tanto com as que já estão quanto as que chegam, não é? Um aumento muito grande do nível de ansiedade, não é? Que se manifesta de diversas formas, não é? Assim, dores no corpo, crises de choro, sensação de que vai acontecer de novo, de que não vai conseguir conter essas crises, né? Enfim, e se essas crises, ou enfim, esse alto nível de ansiedade não for tratado devidamente, não é? Pode acabar indo para um transtorno de pânico que é muito pior, né? Os sentimentos de culpa que eu falei antes também, né? Também acabam causando sintomas, né? Acabam ativando, né, sintomas depressivos e muitas vezes causam crises depressivas, né? Enfim, então todos esses fatores que eu citei, esses aspectos, né, acabam afetando a saúde emocional da mulher, né, ansiedade, exigência, etc. Tudo que foi falado, né, e muitas vezes, né, e frequentemente, a mulher adoece. Sim. O corpo padece, né? O corpo padece e a mente, enfim, mostra vários sintomas. Sim. Né, o psíquico. Nath, tu começou muito jovem a trabalhar, né?
entrou no mercado de trabalho com 12, né? Tu comentou. Hoje é proibido. Hoje é proibido. Tu te desenvolveu, né, na empresa da família, né? E tu passou por todas as áreas da empresa, né? Desde a recepção, passando pelo chão de loja, enfim, passando por todos os processos, né? E percorreu um longo caminho para chegar onde tu chegou hoje, né? Na posição que tu ocupa. Tu sofreu ao longo dessa tua trajetória, que lá se vão 20 anos, né, que tu vai fazer de empresa, tu sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher nesse caminho, assim? Sem dúvida. Acho que, na verdade, não só por ser mulher, né, por ser jovem, já existe esse preconceito natural, né, e eu trabalho numa empresa familiar. Então, naturalmente, também tem um preconceito por isso, né? Por muitas vezes as pessoas entenderem que tu tem determinado cargo ou que tu assumiu determinada função por ser parte da família. E não necessariamente por ter competência por aquilo, né? Então, eu trabalho no setor calçadista, que é muito forte a presença masculina, né? Muito antes de mim. E principalmente no início eu sentia muito isso, assim, algumas vezes eu conversava, estava em reunião, em eventos com pessoas que tinham de profissão o que eu tinha, né, de idade. Então, muitas vezes eu passei por situações de até me colocar, né, como necessidade de provar que eu sabia do que estava falando, Um né? desafio muito maior. Né? Exato. A cobrança natural que a gente tem, né, de nós mesmas e que a gente adoece muitas vezes por conta disso. Mas de também buscar um espaço e buscar o respeito, né? E hoje eu entendo que isso foi fundamental durante a minha construção, né, profissional, pessoal, né, que a gente não consegue separar muito. E sem dúvida, hoje eu não penso sobre isso. Né? E essa semana, inclusive, eu e a Lola trabalhamos juntas, né? A gente falou muito sobre o Dia da Mulher, enfim, e tudo que envolve isso, né? E hoje, muitas vezes eu me questiono até onde a gente tem que discutir, né? Óbvio que a gente tem que discutir porque isso é a pauta, né? Mas não deveria ser. A discussão poderia ser sobre diversos temas, mas não por eu ser mulher, né? Então, isso não faz com que eu tenha menos condições ou mais, né? Então, o sexo não necessariamente teria que ser um empecilho em tudo isso, né? Sim. Mas Sim. acho que todas nós vamos ter histórias, né? De dificuldades, enfim, e de desafios durante a trajetória. Mas eu vejo muito isso, assim, eu tinha um combo bem desafiador, né? Fez bastante terapia, então. Fiz, faço, né? E ouvindo as reflexões que a Vera trouxe, eu penso assim, hoje eu não tenho filhos, né? Então, quantos braços esse povo ainda vai ter que mostrar, né? E quantos desafios ainda vou ter que passar. E quero passar, né? Porque eu entendo que isso complementa um outro olhar, enfim, um outro lado do meu ser, né? Mas hoje esses braços vão muito pro trabalho e muito pro estudo, né? Então, hoje tenho certeza de que tô feliz onde eu tô e me sinto segura para isso, independente se estiver falando com homem, com mulher, com uma pessoa mais jovem, com uma pessoa mais velha, independente da cultura, enfim, acho que faz parte do aprendizado, né? E quando a gente fala, assim, de autoconfiança, né, de encarar realmente os desafios da vida, eu acho que tem muito a ver também com os estímulos que a gente recebe de casa, né? Eu percebo, assim, que essa construção de uma figura feminina que seja mais forte, né, e que se sinta capaz de galgar todos os passos que forem necessários para conquistar o que deseja, passa muito pela infância da gente, né? Tudo que eu quis fazer na minha vida, das coisas mais diferentes possíveis, eu sempre recebi muito apoio dos meus pais. Eles nunca disseram para mim, tu não vai por aqui que talvez não dê certo, ou não vai por aqui que talvez tu não seja capaz. Eles sempre me disseram, não vai, e se não der certo, a gente tá aqui pra te dar um colo e pra te acolher. Até de uma banda tu fez parte, né, Lu? Até de uma banda. E isso eu percebo que me ajudou muito a me tornar quem eu sou hoje, assim, de realmente não pensar muito se eu vou ou não vou. Eu tento e daí depois eu vejo, né, se deu certo ou não.
E isso eu queria saber de ti também, como é que foi, assim, pra ti, esse apoio da tua família, assim, eles sempre te deixaram livre pra seguir os teus passos da forma como tu quis fazer, te apoiaram nas tuas decisões, como é que foi tudo? Eu acho que entra a terapia na mãe, né? Sem dúvida. E hoje, né, olhando para trás, fica tudo muito mais claro, né? E acho que cada vez fica mais claro tudo, né? E eu sempre tive muita segurança e me inspirei muito na minha mãe, né? Que é, além de mãe, né, uma grande filha, uma grande irmã, uma grande profissional, uma grande amiga. E acho que ter mulheres referência, né? E a gente tá num programa falando sobre isso, né? Mulheres que inspiram. Eu acho que realmente as que mais me inspiraram estiveram perto de mim todo esse caminho, né? Me vejo também hoje, não mais no braço só da mãe, né? Mas com um marido que também faz isso, né? E que me apoia. Antes a gente falava aqui sobre isso, né? Teve que sair correndo do trabalho, tem que dar conta, tem que vir e ainda tem que vir comendo alguma coisa, né? E acho que isso faz a diferença também, né? Essa parceria, hoje, né? Exato. E eu acredito que depois, como mãe, outros desafios virão, né? Mas hoje é fundamental essa dupla, né? E que eu tenho meu papel como mulher, mas que eu também possa seguir sendo a profissional que eu quero ser. Porque eu me desafiei a isso e pra mim o profissional é extremamente importante, né? Então, ter tudo isso e ter tido essa liberdade de testar, de errar, de voltar pra casa, sem dúvida é algo que se as mães não fazem, se os pais não fazem, por favor, façam, né? Sim. Porque acho que se a gente não tiver a segurança em casa, aí provavelmente muitos outros dilemas, né, virão e muita insegurança desnecessária, né? Sim. E acho que, inclusive, no papel de muitas vezes as amigas, né? Que às vezes, por alguma razão, não tem a família tão próxima, enfim. E às vezes os pais nem porque não conseguem dar, né? Eles não não têm pra dar. A importância eles disso, não têm né? pra dar. E eu vejo muito hoje, e acho isso muito legal, falando de apoie uma mulher, contrate uma empresa de uma mulher, né? No sentido de apoiar é uma essa rede força. de apoio fundamental. Isso. E quantas vezes, né, na nossa vida com amigas, enfim, a gente foi essa palavra, a gente foi essa força, vocês falavam aqui também sobre isso, né? E quantas vezes a gente não foi, né? Então que essa galera ainda que vem pelo caminho, que não viveu tudo e tanto que ainda tem para viver, né? Acho que isso é importante, assim, que essa segurança não vem só de casa, né? Ela vem de todos os teus pontos, assim. É a forma como eu vejo e talvez pela minha história, né? Então torço para que muita gente tenha essa história aí também. E tu citou um ponto que é bem importante, que é com relação a prestigiar as mulheres nas suas mais variadas áreas, né? E aí entra uma questão que tem crescido muito e eu acho que tem um espaço gigantesco para crescer ainda, que é o empreendedorismo feminino. Com certeza. E aí que a dona Camila entra, né, Camila? Olha só. A Camila saiu desse ambiente formal e seguro, que é ter um trabalho, né, com uma carteira assinada, com o dinheirinho ali certinho, garantido todo mês, e decidiu empreender, né, e voar sozinha, né, dentro da área que tu se formou e tem total experiência e gabarito para fazer, mas por um motivo muito louvável, que é ter mais tempo para Rafa, para o teu marido, enfim, ter uma qualidade com a tua família maior, assim. Como é que foi isso para ti? Como é que foi esse movimento, assim, os desafios que tu encontrou, o frio na barriga que tu teve, entendeu? Na verdade, assim, eu gosto de dizer que não foi uma decisão empreender. Porque nunca foi um sonho meu que eu possa dizer, eu sempre quis empreender. Até pelo contrário, assim, eu sempre me vi num crescimento profissional dentro de uma grande corporação, né, enfim, tendo o fixo, tendo o garantido. Mas foi nesse momento, então, da maternidade, quando eu me vi como um polvo, né, como a Vera comentou, que eu vi que, poxa, ia faltar braço, assim. Porque a questão da maternidade traz realmente muito da culpa, né? A questão de não estar muito tempo com a Rafaela, que é a minha filha, era o que me preocupava e me trazia essa culpa tão grande.
Então, na verdade, não foi também uma decisão assim, ela nasceu, eu decidi. Também foi todo um processo, porque no meu retorno para o trabalho depois da licença maternidade, uma série de fatores da empresa e tal, eu acabei não voltando, a minha vaga já não estava lá. E então eu passei um tempo sem trabalhar. E esse primeiro tempo foi de muito medo, assim, eu já não tive assim, né, no primeiro start, poxa, vou tocar algo sozinha, não surgiu essa coragem. Então eu passei um bom tempo ainda procurando voltar para o mercado de trabalho, para trazer essa segurança, e voltei, né, aí já voltei com um turno reduzido, que já me possibilitava ficar com ela, mas aí eu comecei poxa, eu vou amadurecer essa ideia, vou tentar evoluir e ir sozinha, assim. E foi um processo de encorajamento, assim, né? Tive muito apoio também do marido, né? Que tá sempre lá do lado, da família também. E deu super certo, assim. Tem 1 ano, né? Que eu estou empreendendo. E isso era tão novo para mim que eu lembro que eu fui num evento logo que eu estava começando a minha empresa. E alguém me perguntou onde é que eu estava trabalhando e eu lembro que eu não disse assim, eu estou empreendendo. Eu disse, eu tô tocando uma coisa sozinha, assim, porque a palavra empreender... Autocoragem de dizer. Autocoragem, sabe? Parecia tão forte para mim, assim. Mas a coragem vem à medida que os desafios vão surgindo, assim, né? A gente vai amadurecendo, vai evoluindo. Vai avançando. Eu ainda vejo muitas incertezas, né? Claro, muitas dúvidas, muitos anseios, mas a gente vai evoluindo. E até essa questão, assim, de vir de casa, né? Hoje a gente fala muito no empoderamento feminino, e como algo muito novo, mas aí eu me dei conta também que a minha mãe, lá quando eu nasci, ela também, na verdade, começou a trabalhar em casa para ficar mais comigo, mas a gente não tinha esse termo, né? A gente não falava, sobre isso. Era mais uma coisa assim, ela parou de trabalhar para ficar com o filho, né? Não tinha... Virou dona de casa. Exatamente, apesar dela trabalhar em casa, mas ela é dona de casa, então... Eu acho que hoje a gente tem essa rede de apoio realmente que nos fortalece e facilita muito, assim, né? E Vanessa, tu que é especialista em coaching de mulheres, assim, que foi uma área linda que tu desenvolveu, né? E eu acho que faz todo sentido a forma como tu conduz o teu trabalho, né? No sentido de desenvolver essas pessoas, assim. O que tu impede as mulheres... O que tu percebe que hoje impede as mulheres de alcançar a sua plenitude, assim? Então, eu posso te dar uma resposta super breve, assim, né? O que impede as mulheres daqui a pouquinho a gente tem que entrar pro intervalo, já é o intervalo, gente? Como é que estamos de tempo? Como é que estamos aí? Podemos. Então, poderia te resumir dizendo que, na realidade, a única coisa que impede as mulheres de realizar seus sonhos, suas metas, de ser, né, de se sentir livre, né? Porque livre elas são elas mesmas, né? A única pessoa que tem o poder de nos limitar somos nós mesmos. Né? Então, quanto importante é esse trabalho de autoconhecimento, né? De entrar para dentro, de mergulhar em si. E eu gosto de dizer que é como se eu religasse elas, né? Eu religo as suas verdades, a sua potência. Porque eu trabalho bastante com uma das 3 inteligências, que é a inteligência espiritual. E essa é uma força que realmente é onde a mulher começa a se descobrir, né? Tirar as camadas e entender e voltar a ser ela na realidade, né? Porque quando criança a gente tem toda essa glória, toda essa naturalidade em ser a gente mesmo, né? E aí a gente vai crescendo e tendo que se adaptar aos meios, caixinhas, né? entrar em caixas, usar máscaras, né? Nesse ambiente eu preciso ser mais quieta para ser aceita e ser amada. Nesse outro ambiente eu preciso ser desse outro jeito. Então a gente vai se cobrindo, né? E a ideia do autoconhecimento é descobrir isso tudo, né? E aí a gente descobre o nosso eu mesmo, né? Mas eu gostaria até de aprofundar um pouco mais nisso, e eu acho que é bem interessante, porque cada uma falou um pouquinho disso, assim, de trazer esse olhar dessas mulheres que queimaram esses sutiãs. Porque, na realidade, elas deram um tiro no pé, assim, também, né? Não que não fosse perfeito para aquela época, não que não, né? O momento presente, ele é sempre perfeito, e para aquele momento era um momento de liberdade. Mas hoje, se a gente vê essa liberdade, ela de alguma forma ela se tornou uma escravidão, porque é desumano 3 turnos para uma mulher.
É desumano para alguém que trabalha, que tem que acordar de madrugada para fazer comida para o marido levar e levar as crianças para a creche e tá 7h20 numa empresa trabalhando. E ainda depois voltar, ter que fazer tema, lavar roupa, limpar a casa, fazer janta de novo, né? E tudo. E ainda depois... E o marido lá no controle da TV, né? Muitas vezes, se a gente for falar. Então, é desumano. É desumano se a gente for para esse mundo corporativo, onde as mulheres, para poder competir com os homens, elas tiveram que encontrar um lugar de liderança masculino, né? Então, elas começam a liderar pelo poder, a ter que ser reconhecida por ser tão boa quanto um homem. Então, elas têm que liderar nesse lugar masculino. E a mulher, né, se usando do poder, ela pode se tornar mais cruel do que um homem, né? Quando ela usa esse poder masculino ao invés de liderar para um lugar feminino, né? E a gente poderia ir aí, a Vera até falou da ansiedade, né? O nosso país, hoje está em número 1 no mundo em relação à ansiedade. Então, né? De ansiedade, né? Então, a gente vai falar do mundo corporativo, as crises de burnout, né? Não sei se todas sabem, mas crises de estresse, né? O cortisol lá em cima, dá um bug no corpo, né? Falando uma linguagem tecnológica, dá um bug no corpo, corpo e mente, né? Então, altos índices de burnout, muitas mulheres. Então, para onde a gente foi, né? Querendo se igualar na realidade e ao mesmo tempo não sendo reconhecida, né? Então eu volto para um lugar que eu acredito que a gente esteja indo para lá, né? Porque eu que trabalho com autoconhecimento, eu percebo muitas mulheres buscando, né? Em todas as imersões, todos os lugares que eu vou, a maior parte que está ali para se desenvolver são mulheres. Por quê? Porque a gente chegou num caos tão grande que agora a gente está buscando equilíbrio, né? Sim. Então, a busca agora é pelo equilíbrio. E a gente só vai fazer isso nos autoconhecendo. E quando a mulher começa a se autoconhecer, ela começa a se apropriar desse feminino que habita nela, né? E quando a gente se apropria desse feminino, a gente começa a perceber que a gente é 4 mulheres em um mês, né? Então, como é que a gente vai liderar como um homem? Tem um período para começar, né? Vai ter um período que a gente vai estar querendo ficar mais recolhida e a gente começa a lidar melhor com esse feminino que nos habita, né? Então, é bem potente quando a gente começa a perceber que vai sair desse lugar, eu acredito que vai sair desse lugar de competitividade, né? Que foi onde a mulher se perdeu, porque ela precisava competir, e a gente vai entrar para um lugar de colaboratividade, né? Onde esses seres, eles se respeitam, né? Onde homens e mulheres se ajudam, né? São parceiros de vida. Respeitam as diferenças. Onde respeitam as diferenças. E, na realidade, percebem o quanto as diferenças são fortes para que eles caminhem juntos. Na verdade, né? são diferenças complementares. Exatamente, né? E a gente acessando esse sagrado feminino, falando das mulheres, a gente sai desse lugar de julgamento. Né? A gente entra para um lugar de dar as mãos, né? De se ajudar, de realmente de colaboratividade. E jamais tentando excluir o masculino. A ideia é que a gente possa, sim, caminhar juntos, né? Porque a gente tendo esse olhar para o feminino, a gente se torna muito melhor para o masculino. Mas sabe que, falando da liderança, né, feminina, e também a gente falou muito sobre isso ultimamente, né? Eu vejo muito isso, né? De muitas vezes ou querer, ou enfim, tentar se igualar a um homem, enfim. Mas também vejo, até pela empresa em que eu estou inserida, um espaço da mulher muito tranquilo. Então, a gente pode ser, né, quem a gente é. Sim. E se às vezes dá vontade de chorar, a gente chora. E se às vezes dá vontade de sair correndo, a gente, né, dá um tempinho a mais, enfim. Eu acho que... É uma empresa que respeita isso, né? Tá na cultura da empresa, né? Obviamente, a gente sabe que não é uma realidade da maioria. E infelizmente, né? Sim. Mas... inclusive com empresas que trabalham com a empresa que eu trabalho, eu percebo isso justamente o contrário, né? Onde muitas vezes a mulher é vista ainda como um objeto, né? E a roupa que ela veste fala mais do que a essência dela ou do conteúdo dela. Então, acho que está muito próximo, né? Os dois caminhos, mas te ouvindo falar, eu acho que já existem, né, lugares, empresas, não, eu acredito que, enfim, outros lugares que a mulher possa ser ela. E cada vez mais.
mais, né? As Eu 4 sou mulheres super- do mês, elas Isso. têm que ter esse espaço. Sim, né? E não só na entender que somos liderança. cíclicas é muito poderoso, né? Então, eu jamais vou conseguir liderar alguém se eu não me lidero primeiro, Exato. né? Tudo parte de um autogerenciamento. Então, o quanto eu saber em que ciclo eu estou, saber como eu sou, né, me fortalece para ser essa líder, né, Eu para acho que não buscar só esse saber, lugar, mas né? aceitar, né? Que isso faz parte da nossa Que é natural, própria, da nossa própria é natural como dormir, fisiologia. é natural como É. comer, é natural, né? É. E a gente saiu desse lugar por esse olhar de competição. Ai, eu não posso chorar, eu tenho que, né? As mulheres, elas realmente entraram no lugar de se perder de si mesma, né? E aí E foi ao um mesmo caos, tempo né? essa questão do povo, né, que a gente brincava, é super valiosa para uma profissional. Claro, né? a gente E- tem competências que fazem diferença na nossa casa, mas também fazem diferença Exato. no ambiente trabalho. corporativo. Exatamente. certeza. E acho que as empresas que entendem isso e conseguem valorizar isso é quem já está trabalhando com esse olhar Na realidade, colaborativo na empresa também. Quando né? a gente fala de propósito, na realidade as empresas que vão se manter no mercado é essas que estão aliadas a um propósito, onde as pessoas estão felizes lá dentro, trabalhando. As mulheres, elas são olhadas, elas são vistas como mulheres, né? Camila trouxe, né, de que quando ela voltou pós período de maternidade, não havia mais o cargo dela, né? Isso é um desrespeito com a mulher, né? Isso é um absurdo. E a gente ainda vê isso acontecendo hoje. Eu né? também, né? Eu tive meu primeiro filho, foi tudo tranquilo, voltei pro trabalho. Isso eu também acho um pouco triste dessa trajetória profissional, tu ter que respeitar uma licença maternidade tão curta, né? E tu deixar o teu filho pequenininho de 3 meses numa escolinha, né? É muito pequeno. Porque tu precisa voltar para o ambiente corporativo, porque talvez não tenha mais espaço para ti se tu decidir É cruel, juntar com as né? tuas férias e ficar um ano em casa, É por cruel. exemplo. Né? Mas com o meu primeiro filho, tudo certo. Agora, no segundo, eu enfrentei esse problema que várias mulheres enfrentam. Eu voltei e tudo mudou e não tinha mais espaço para mim, né? Então, acabei perdendo meu emprego com um filho de 5 meses e com um olhar completamente catatônico, assim, né? O que eu vou fazer da minha vida agora, né? Acabou pra mim, não, né? Quem é que vai me contratar agora? Uma recém-mãe e tal. E isso é muito doloroso. E eu tive uma crise horrível de ansiedade exatamente nesse dia, dentro do carro ainda, ligando pro meu marido para contar tudo o que tinha acontecido. Então, as empresas, elas precisam olhar para isso com um pouco mais de humanidade. Claro que pessoas são demitidas, óbvio, né? Isso faz parte do jogo. Só que é um período né? Só que, mais assim, sensível. É um período sensível, existem outras questões envolvendo, né, aquela pessoa. Então, eu acho que tem uma questão que eu acho fundamental, que é a empatia, né? Sim, Te coloca no lugar daquela pessoa, respeito, né? entre os Respeito, seres, na assim. realidade, né? Exatamente, porque aí tudo fica mais fácil. Né? Lola, Não- eu vejo também que a gente, na realidade, não teve um espaço, né? A nossa geração, ela precisava estudar para ser alguém na vida, né? Talvez muitos escutaram isso aqui. A gente precisava... E esse ser alguém na vida estava completamente baseada no profissional, né? Então, é o lugar onde eu me reconheço, onde eu sou amada, né? Onde... eu precisava chegar nesse lugar. Então, se eu não chego nesse lugar, é como se eu não tenho sucesso na vida. E as outras áreas? Né? E aí a gente vê também muitas mulheres que focaram tanto no trabalho que acabaram perdendo o sucesso nas outras áreas, digamos. E daí nem tem mais como resgatar por idade, né? E foram se dar conta lá na frente. Opa, mas espera aí, só o trabalho não me satisfaz. Né? Então... é uma geração que está se ajustando de alguma forma, mas perdida ainda, mas né? a questão de buscar o equilíbrio, né? Por isso que voltar para o nosso feminino é isso. É onde uma mãe conversa com a filha sobre como que uma família é bem-sucedida, né? A gente não veio nenhum manual, assim, a gente não teve isso, né, escrito. Como faz para essa família ser bem-sucedida, para essa família ser um sucesso? Isso também é sucesso, né? E aí a gente foi focada só para o trabalho, né? Então só é amado. E por que a gente quis ficar igual aos homens?
Porque eles eram, né, tinham trabalho e aí eles eram valorizados em função disso. Aí a gente chega como mulher, concorre com, né, com esse lugar, não é necessário. Eu acho assim que a trajetória do homem sempre esteve muito ligada a uma questão de poder, né? E aí não é por nada que vem a palavra empoderamento, né? Eu acho que nós mulheres, né, vamos dizer assim, estamos buscando, né, também uma questão de ter poder, né? E aí muitas vezes a mulher se perde nesse lugar. se perde porque acaba olhando só para o trabalho, esquece família, filhos, marido, A si mesmo, né? a si mesma, né? Então eu acho que isso é uma questão importante, assim, né? Que poder é esse, né? Eu acho Por assim, isso que olhar para esse feminino que nos habita, esse é o poder, né? E aí, porque se a gente está conectada com essa mulher cíclica, a gente vai trazer esse lugar de amor, né? E a gente vai se complementar com a força masculina. A gente não precisa competir com ninguém. A gente tem o nosso espaço. A gente traz essa força criadora dentro da gente. A gente gera vida, né? E se a gente usa essa força para a liderança, é lindo demais. Mas é parte de uma força feminina, não de uma força que eu não tenho e eu busco o meu masculino, né? A todo custo. E é isso que de alguma forma faz a gente se perder. sim. E a questão do equilíbrio, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu não consigo direcionar a minha atenção só para uma área da minha vida. Eu preciso estar feliz em todas elas. Eu sempre brinco que eu sou 33,33%. Então, sabe, cada pedacinho tem que estar funcionando equalizadinho, assim, sabe? E essa é a verdadeira prosperidade, né? Isso é uma coisa que difícil, né, me cara? deixa muito feliz quando eu consigo olhar para tudo isso e perceber, nossa, que bom que tá tudo andando. Tá dando certo. Tá dando certo, sabe? Porque, claro, as crianças hoje também, os filhos da nossa geração, eles já estão vindo, eu brinco que é com um chip diferenciado. Sim, muito. Modelo novo. Modelo novo, Porque eles não... Os meus, por exemplo, eu fico com eles 2 horas por dia, 3 horas por dia, mas é um tempo de tanta qualidade que eles não sentem essa falta, né? De, tu passou o dia todo trabalhando e não tá me dando atenção. Não, eu chego em casa, meu marido também, a gente tem um momento pra dar atenção pra eles, pra curtir em família, e aí a gente acaba não perdendo nada, né? Agora, quando a gente se perde nisso, aí a família toda se perde também. E hoje eu tenho visto muitos homens assumindo esse papel de um apoio fundamental na sua casa em todos os outros sentidos, né? Tipo, assumindo tarefas que antes as mulheres só faziam. Então, assim, meu marido, por exemplo, já levou os guris ao pediatra sem mim muito mais vezes do que eu levei eles no pediatra. Eu quase nunca conseguia levar, e ele levava. Né? Então, buscar na escola, se divide, um busca no dia, outro, né? um leva, outro busca, não posso buscar, tu busca. Então, eu acho que tem acontecido, assim, um movimento muito legal também dessa colaboração, né? De pensar, não, vamos pegar junto, Isso porque tudo se é bom, todo cada mundo tá vez mais. feliz, Mas eu acho que a isso não- vida flui melhor, entendeu? Em todos os sentidos, inclusive de um sentido que os homens adoram tocar no assunto, que é o sentido da vida emocional do casal, né? Sim. Que existem muitas reclamações com relação a isso, mas assim, poxa, se a tua esposa passou o dia inteiro no trabalho, chega em casa, tem que lavar 3 máquinas de roupa, cozinhar, botar as crianças para dormir, quando que ela vai ter um mínimo de vontade de fazer uma outra coisa que não seja deitar na cama e dormir um sono de 8 horas, entendeu? Então, acho Tu que ainda isso... dorme de 8 horas, legal. Desde que eu troquei de trabalho, eu estou dormindo acho que 6 ou 7. Isso é uma reclamação. Não é. É Mas- ótimo acordar cedo. Eu vou mas- com o sol no meu rosto, assim. Mas, Lola, energia. eu Equilíbrio é acho lindo, que com certeza. Assim. essa questão assim dos homens ajudando em casa, né?
muitas vezes não é uma coisa espontânea deles, né? Eu acho que é uma coisa que nós mulheres também temos que conquistar, né? E mostrar, né? Porque assim, não se sentir vulnerável no sentido de que eu preciso de ajuda. Não, eu preciso realmente de ajuda. Eu tenho que poder contar, né, com o meu marido para cuidar de coisas da casa, dos filhos, né, e no sentido assim, né, de que isso não é uma tarefa só nossa, do feminino. Que ela está trazendo, né? Ela está trabalhando fora, ela também está trazendo um rendimento, então tem que... tudo seria dividido de alguma forma, essas tarefas não são do feminino, elas são de pais, né? Mas os homens também têm que poder se sentirem hábeis, né? Isso é uma coisa muito importante. Nessa questão, assim, né, com a casa e principalmente com os filhos, assim, poder se sentir hábeis. E eu acho que cabe a nós, mulheres, poder também ajudá-los a que se sintam hábeis nisto. Ensinar os filhos também, né? Ensinar os filhos, né? Eu acho que nós, mães de meninos, precisamos também ensinar esses meninos a serem esses seres colaborativos, esses seres que respeitam a mulher, né? Também. Então é uma tarefa da mãe. Se hoje tem homens da forma como estão, né? Eu não posso, o meu é maravilhoso. Tá em casa, beijo. Agradeço a minha sogra, né? Mas assim, se existem homens com esses perfis que as mulheres reclamam, é porque as mães também não conseguiram, né? Trazer esse lugar. Mas tá tudo certo, né? Na realidade, elas não tinham esse olhar. Nós já temos esse olhar, a gente pode fazer diferente. Mas dentro disso que a Vera trouxe, assim, da gente abrir espaço para os homens desenvolverem, né, e se sentirem aptos a fazer o que a gente faz, né? E a Camila falou de um trecho de um artigo do livro, né, do Mãe Sem Limite, que fala sobre isso mesmo, porque às vezes a gente simplesmente não dá espaço. Ou reclama, né, de tudo que a pessoa fez. Porque certo, mas não tá do meu jeito, porque não é como eu faria, porque essa fralda tá solta, tem que apertar um pouquinho mais, entendeu? Ou assim, nunca tá bom quando a gente faz. Então, assim, nesse momento a gente fica o tempo inteiro dizendo, gente, não, eu faço melhor, com licença, que deixa que eu faço. A gente traz tudo isso pra gente, entendeu? Então, isso é dificultar, não facilitar. Exatamente. Então, acho que isso também é um fator importante para conquistar esse equilíbrio, assim, né? Principalmente em quem vive com alguém, né? E divide filhos, casa, boletos, né? Cachorros. A vida adulta, ela é feita, né? De alguns boletos também. Mas eu acho que é bem importante, assim, ter essa cumplicidade, né? E essa colaboração para as coisas fluírem melhor e para todo mundo estar onde deveria estar e pleno das suas ideias e do seu desenvolvimento, né? Enquanto pessoa, emocional, financeiro, enfim, de tudo, né? A gente está terminando, né? Que pena. Eu acho que a gente tinha que ter mais uns 3 dias de programa. Estamos aqui ainda olhando os comentários no Facebook da Vale TV, gente. Então eu queria pedir, a gente nem fez intervalo, viu? Como a gente percebi agora. Sim, eu fiquei pensando, a gente é danadinha. Olha, pra ver como a gente funciona, né? Sempre direto. Muitos comentários. Muitos comentários. Muito bom. Então eu queria, assim, pedir para vocês, primeiro agradecer a presença de todas vocês. Nossa, eu não sei nem o que dizer, assim, é uma realização para mim estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão rico, tão importante, tão latente, assim. Então quero agradecer de coração. Espero que a gente seja convidada para vir mais vezes. A gente nem bagunçou muito. Mas eu queria que cada uma de vocês deixasse, assim, uma mensagem final para quem está nos assistindo, homens, mulheres. Dentro de tudo isso que a gente falou, assim, né? Um recadinho, assim, para encontrar, acho que a palavra de hoje desse programa foi equilíbrio, né? No fim das contas, a gente acabou indo para essa seara, assim, eu acho que realmente é uma coisa importante, né? A gente ter. E o futuro vai ser bom. E eu acho que sim. Sou positiva, né? Então vamos começar pela Nath.
uma mensagem para os nossos Ai, acho chique. telespectadores. Nossa âncora autorizou, né? Mas eu acho que a gente fala muito da mulher na Semana da Mulher, no Dia da Mulher, e ao mesmo tempo eu vejo crescendo muito, né? Falar sobre a mulher, sobre o empreendedorismo, sobre tantos assuntos da mulher ao longo do ano, e acho que isso é muito legal, a gente tem crescido muito em relação a isso. Acho que discussões como essas enriquecem muito, né? Mas para mim, assim, acho que é muito mais sobre ser quem cada uma de nós acredita, né? Então, vai ter a que é mais workaholic, vai ser a mais mãe, a mais amiga, né? E acho que esse é o valor da mulher, né? Se encontrar, encontrar o que te faz feliz. E aí, com certeza, isso vai ser disseminado, seja numa posição de liderança, seja em casa, seja com as amigas, tu vai encontrar o teu lugar. Então, agradeço muito o convite, adorei conhecê-las, né? Já vou querer levar isso para um grupo do WhatsApp, talvez, já que a gente tem tão pouca coisa para fazer. Mas deixo aí um abraço para todas as mulheres, que a gente realmente se apoie cada vez mais e que, sem dúvida, o mercado tá aí pra gente. A gente é polvo, mas também a gente dá conta de fazer muito mais. Então, estamos juntas. Legal. Camila. Sou eu. Seguindo um pouco da linha até do que a Nath falou, há poucos dias eu vi uma entrevista com uma socióloga em que ela falou do termo da sororidade, né, que também está tão em alta, e que tem essa questão da irmandade entre as mulheres, da gente se apoiar, estarmos juntas. E ela lembrou de uma questão que eu achei bem interessante, da gente lembrar que a gente tem que se apoiar, sim, mas também respeitar as nossas particularidades, né? Hoje a gente está aqui falando muito do empreendedorismo, do equilíbrio, mas alguém que está focado só em ser mãe, poxa, ela também está dentro da nossa sororidade, ela também é empoderada. Exatamente, né? Com toda certeza. Ou alguém que, enfim, eu acho que todos os formatos da mulher hoje, a gente é muito livre para ser o que a gente quer ser. E eu acho que a gente tem que se apoiar também, tanto no que nos conecta, quanto no que nos diferencia, porque o que é nosso também nos faz melhores. E muito obrigada pelo convite. E eu que agradeço. Vera? Para ser bem sincera, eu nem pensei nesse aspecto final, mas eu quero deixar assim um recado para as mulheres, dizer assim, mulheres, olhem para si, né? Olhem para dentro de si, né? E tentem encontrar, né, a sua própria ser, a sua própria potencialidade, os aspectos que enfim, que conseguem, né, realizar, né, sei lá, ser boa mãe ou ser boa profissional, né, porque existe uma tendência assim aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu não consigo aquele outro, né? Então tentem, né, valorizar os aspectos positivos, enfim, né, o que vocês conseguem, né, deixando de lado um tanto quanto o que não é possível nesse momento, né? Por outro lado, também eu diria para vocês mulheres que olhem, né, para o seu parceiro também, né? E eu acho assim, né, olhem para eles e vejam que eles são homens, né? Que eles não vão fazer tudo igual a gente. Né? Mas que eles podem fazer muitas coisas, né? Por exemplo, né, as mulheres criticam, não faz a fralda assim, não sei o quê, né? Então, é como se as mulheres achassem, eu posso, né? Não, eles podem também. Então, olhem para o seu companheiro, né? Vamos dizer assim, autorizem eles, né, a também poder fazer coisas que nós fazemos. Muito bem. Vanessa. Então, eu vou deixar o recadinho de que... Primeiro, eu quero agradecer a Lula também. Muito obrigada de estar aqui contigo, com essas mulheres muito especiais. Foi uma delícia, né? E que elas possam sempre trazer a alegria para a vida, né? Que a alegria cura. Então, é muito importante que a gente... Rir realmente ainda é o melhor remédio, né? E rir de si mesma nos salva.
estar entre mulheres, a gente está sempre produzindo aí um hormônio chamado ocitocina. Então, o quanto é poderoso nós nos encontrarmos com as nossas amigas, né? Nos encontrarmos com o feminino, com a mãe, né? A gente perdeu um pouco dessa coisa das vizinhas, né? Então, que a gente possa promover esse encontro feminino. E a gente, na realidade, tudo que foi falado, assim, não é sobre vencer, e sim de viver uma vida com propósito, né? De viver uma vida de verdade, né? Então, essa é a mensagem. Então, eu quero agradecer imensamente a Vale TV pelo convite e pela oportunidade de ter estado com vocês aqui hoje. E essa semana ainda vamos ter muito mais programas, né, com temas relacionados a mulheres. E a minha mensagem final é que juntas a gente é muito mais forte. Então vamos continuar nos apoiando, vamos continuar olhando umas para as causas das outras, independente de quais sejam elas, porque a gente vai muito mais longe com empatia, né, com esse olhar mais humano, né, entre nós mulheres. Eu acho que entre nós mulheres a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né, com relação à empatia e a gente se aceitar e aceitar a outra, né, com as suas qualidades, defeitos e escolhas, né? Uma boa noite e até o próximo programa. Boa noite. Boa noite.